Olá, eu me chamo Leandro Rodrigues, sou especialista em adaptação de atividades para alunos com deficiência, fundador do Instituto ITAD e membro da Associação Brasileira de Pesquisadores de Educação Especial. Eu também criei o curso Adaptando Atividades para Alunos com Deficiência e o programa de formação em Educação Criacional Inclusiva, que ajudou centenas de educadores a adaptarem atividades para os seus alunos com deficiência e verem seus alunos aprender. Eu acredito que todos podem aprender. E nesse workshop de adaptação de atividades, eu vou te ajudar a ver na prática atividades adaptadas, criar um currículo adaptado para o seu aluno e ver eles aprenderem independente do diagnóstico. E na aula de hoje, nessa aula, nós veremos como criar um currículo adaptado para que ele seja realmente inclusivo e possibilite o aluno aprender. E eu acredito que eu posso te ajudar a conseguir isso, pois já ajudamos dezenas de professores que, como você, querem ver os seus alunos aprendendo, porque acreditam que todos podem aprender. Aprendi a fazer as adaptações necessárias. Hoje não tenho dificuldade para fazer adaptação nenhuma. E uma nova forma, de adaptar as atividades. Foi possível fazer uma análise das crianças, foi possível eu mensurar aonde ela estava se desenvolvendo. Ele veio fortalecer a nossa prática pedagógica na sala de aula e das pessoas que trabalham com crianças mesmo, com deficiência, com adolescente. Novas adaptações, novas estratégias, novas atividades, outro pensamento. Em pouco tempo a gente pode ter resultado efetivo e rumo ao sucesso. Nos ajudam muito a entender e procurar trabalhar com os alunos de uma forma mais dinâmica e mais simples. Trabalhar diferenciado, a fazer uma atividade diferenciada. Eu pude aprender a adaptar as atividades para os meus alunos de acordo com sua deficiência, de acordo com suas limitações. Fez o meu diferencial na área da educação especial. Tudo aquilo que eu tinha dificuldade, hoje eu já não tenho mais. Dificuldade de fazer live, de adaptar material. Trabalho com crianças especiais, sou professora da Paz, sou pedagoga. Foi instrumentalizar o que eu já tenho de conhecimento. Eu fico agora mais tranquila na hora de trabalhar com meus alunos, na hora de desenvolver atividades com eles, saber que nível eles estão, o que eles precisam. Vai lhe ajudar muito na hora de adaptar as atividades para seus alunos. Novos caminhos para poder ajudar as crianças que têm dificuldade. Olha, deixa eu te contar, eu sou um pouco como você, eu só quero ver o meu aluno aprender e eu sei que na maioria das vezes ele vai precisar de um currículo adaptado e atividades adaptadas para isso acontecer. Assim como você, eu conheço o ambiente escolar. Na verdade, minha mãe era professora alfabetizadora e desde criança eu acompanhava ela nas aulas. Eu também via o trabalho que dava criar atividades para a turma. Na época ela criava atividades com um recurso de última geração chamado mimeógrafo. Quem aqui já usou um desse? Ela tinha que literalmente desenhar as atividades. Você já desenhou atividade? Bom, era assim que se criavam atividades antigamente. Mas eu fui crescendo, me interessando por informática, entrando nesse mundo da tecnologia e aprendi a criar atividades usando o computador. E eu passei a ajudar ela criando atividades no computador e ela imprimia usando a impressora. E logo o mimeógrafo ficou adaptado. Essas foram as primeiras atividades que eu construí e adaptei para diferentes situações. Você lembra das primeiras atividades que você fez? Bom, eu sei
não sei se você sempre quis ser professora, sempre quis ser professor, educador, mas o fato é que o meu primeiro emprego foi numa escola municipal, na verdade uma creche municipal. Lá eu aprendi muito sobre desenvolvimento infantil e a importância social que a educação tem. A educação é mais do que entregar conteúdo, educar é cuidar, é uma forma de amor. O nome da creche, na verdade, era Amor Perfeito, isso é muito incrível. E lá eu também ajudei professores a adaptarem atividades usando os recursos que eu tinha no meu repertório de adaptar atividades, que cada vez ia crescendo mais. Bom, o fato é que a educação sempre esteve presente na minha vida e um tempo depois eu acabei me casando com uma pedagoga incrível chamada Ana Lu, e você vai conhecer ela na oficina de adaptação de atividades. Enquanto eu estava na creche, eu fazia a faculdade de Ciência da Computação e lá eu aprendi mais sobre informática e formas incríveis de criar recursos usando tecnologias, recursos pedagógicos, ou seja, formas, mais e mais formas de adaptar atividades iam sendo acrescentadas ao meu repertório. Até que um dia eu ouvi uma frase muito incrível, uma frase assim: para pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Isso quer dizer que a tecnologia não só torna as coisas mais fáceis para a gente, mas para pessoas com deficiência, a tecnologia pode ser a única opção para elas terem acesso a uma educação de outra opção elas não teriam forma. E eu descobri isso e acabei estudando mais e mais sobre tecnologias assistivas, comunicação alternativa, até que eu me apaixonei por essa área. Estudando cada vez mais, quando eu realmente entendi a educação inclusiva, eu me apaixonei e não quis mais outra coisa. Olha, eu não sei se isso aconteceu com você, mas quando eu descobri realmente o que era a educação inclusiva, eu entrei num caminho sem volta. Eu queria ajudar cada vez mais e mais pessoas, mostrando as coisas que eu já tinha aprendido sobre tecnologia assistiva e adaptação de atividades. Foi então que eu percebi que a melhor forma de fazer isso era através da criação de um instituto. Foi então que criamos o Instituto ITARD, com o objetivo de levar informação e formação a educadores inclusivos em todo o mundo. Isso foi incrível, tivemos contatos com diversos educadores de vários lugares, tanto presencialmente quanto à distância. Só que aí começaram os desafios. Eu via e sentia a dificuldade desses professores. Era muito bonito falar que todos podem aprender, mas os educadores chegavam até mim com muitas perguntas e apresentando diferentes dificuldades. Eu percebia que, por mais que a informação chegasse a mais pessoas, a transformação não acontecia. A mensagem de todos podem aprender era disseminada, mas escolas e professores ainda tinham dificuldades para adaptar atividades, para adaptar o currículo. Talvez você esteja passando por isso hoje. Dificuldades para criar atividades adaptadas, para saber onde começar com seu aluno com deficiência, diagnosticado com síndrome de Down, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual, atraso no desenvolvimento, alunos não verbais ou com alguma dificuldade de aprendizado, até mesmo alunos sem diagnóstico. Eu percebi que a informação ajudava, mas não gerava a transformação. Eram necessárias informações práticas para agilizar e fazer atividades de um jeito rápido, porque eu sei que o professor não tem muito tempo, o professor é cercado de atividades além da relação direta com o aluno, relatórios escolares, reuniões com pais, reuniões com professores, planejamento, enfim, diversas situações que não dão muito tempo para o professor ficar pensando em que atividade, como adaptar uma atividade. Foi então que eu tive a ideia de contribuir com todas as técnicas para criar e adaptar atividades que eu conhecia e não estavam necessariamente presentes nas teorias. Técnicas que foram descobertas e aprimoradas com a prática. Mas eu acabei me tornando obcecado por entender e descobrir novas formas de adaptar atividades. Vi em todos os lugares formas de criar atividades para diferentes necessidades. Só que o bichinho da educação inclusiva que me picou, ele não picou só a mim também, picou a Ana Lu, que tem um talento natural para confeccionar atividades das mais diferentes formas. Foi então que ela entrou em ação, em cena no Instituto ITARD com a oficina de atividades adaptadas, que foi e é um enorme sucesso. Quando juntamos as técnicas para adaptar atividades, as nossas técnicas para criar e adaptar atividades, nesse casamento surgiu um repertório incrível, super criativo e funcional, que ajuda qualquer aluno, independente do diagnóstico, a acessar um conteúdo.
Então organizamos esse repertório de técnicas de adaptação de atividades dentro de uma estratégia estruturada, baseada em neurociência, que chamamos de educação criacional inclusiva. Uma educação que cria possibilidades de inclusão. A educação criacional inclusiva defende que, independente das dificuldades ou do diagnóstico do aluno, todos sim podem aprender e devemos criar possibilidades para que isso aconteça. Agora estamos dividindo isso com você porque eu sei como é importante para uma professora, para um professor, para um educador, ver o seu aluno aprender, principalmente aquele aluno que os outros desacreditaram, mas que você não desistiu, pelo contrário, abraçou e apoiou. Também sei como é difícil criar atividades adaptadas sem ter as ferramentas ou técnicas certas no seu repertório criativo. Na educação criacional inclusiva, entendemos que a adaptação de atividades é apenas uma parte do processo. Descobrimos que para o aluno aprender, independente do diagnóstico, não podemos considerar apenas a adaptação de atividades. Vamos lá. Primeiro, não use o currículo comum, você precisa de um currículo adaptado. Mas Leandro, se eu adaptar o currículo, ele vai ser diferente do restante da turma. Isso é inclusão ou é exclusão? Bom, muita calma agora, vou te explicar por que você e o seu aluno terão mais resultado com o currículo adaptado. Hoje o brasileiro passa pelo menos 12 anos no ensino fundamental em médio. Isso desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, são pelo menos 12 anos, no mínimo, né? No mínimo. Existe então um currículo que contempla 12 anos de estudo. O problema é que esse currículo foi desenhado para uma maioria, para alunos com uma certa velocidade de aprendizagem. Agora imagina o que acontece com um aluno que tem dificuldades de aprendizagem, que, por exemplo, aprende na metade do tempo que os demais. Ou seja, um aluno que aprende uma aula, o que um aluno aprende uma aula, o outro aluno demora 2 aulas para aprender, o aluno que tem dificuldade de aprendizado. A princípio parece não fazer muita diferença isso, mas se a gente fizer uma conta rápida aqui, caso esse aluno que aprende em metade do tempo, ele vai precisar de, ao invés de 12, 24 anos. Mas eu e você sabemos que a gente não pode manter um aluno por 24 anos na escola. Também não podemos deixar um aluno com deficiência concluir o ensino médio sem ter aprendido tudo o que ele poderia ter aprendido. Temos então que tomar uma decisão difícil, escolher o que é mais importante e relevante para esse aluno estudar hoje. A partir da resposta dessa pergunta, temos um currículo adaptado. O grande problema é a forma como os educadores decidem o que é e o que não é relevante para o aluno. Não canso de ver educadores experientes definindo objetivos educacionais que estão além da capacidade atual do aluno, querendo que, por exemplo, alfabetizar um aluno que ainda não se comunica, adaptar conteúdo de expressões matemáticas para um aluno que ainda não entendeu a operação de adição, ensinar sobre descobrimento do Brasil para um aluno que não sabe contar a história do que fez nas férias, falar sobre globalização para o aluno que não sabe o nome da rua de onde mora, esperar autonomia para realizar atividades de um aluno que não sabe fazer a sua própria higiene. Esses são alguns exemplos de erros na adaptação curricular, erros na definição de objetivos. A verdadeira inclusão é proporcionar atividades e conteúdos acessíveis e relevantes para o aluno. O aluno vai na escola, mas não aprende, ele é excluído do processo de aprendizagem. Não estou falando que a alfabetização, descobrimento do Brasil, globalização não são importantes ou relevantes, não é isso. A questão é, esses conteúdos são relevantes para o meu aluno hoje, diante das necessidades dele? Quando olhamos para o aluno, ao invés de olhar para o currículo, adequamos o currículo ao aluno, e não o aluno ao currículo. O aluno com deficiência tem direito, por lei, a um currículo adaptado com atividades adaptadas. Olha só, artigo 59, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência. Olha só. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Tá? Isso é uma lei. E o nosso aluno ele tem direito. Mas como criar um currículo adaptado de sucesso então, Leandro? Um currículo adaptado ele precisa ser criado a partir do que o aluno já sabe, para que não existam lacunas entre o que o aluno já sabe e um novo aprendizado. Olha, a vida educacional está dividida em 3 grandes fases: a pré-escolar,
a escolar e a formação profissional. Dentro da fase pré-escolar, nós temos 3 grandes marcos: o desfraude, a comunicação falada e a alfabetização. E na formação profissional, nós temos os estudos específicos. Acontece que o aluno com deficiência nem sempre alcançou todos os marcos do desenvolvimento nas idades correspondentes. Em outras palavras, enquanto uma criança com desenvolvimento típico já se comunica bem com 4 anos, o aluno com deficiência pode ter 10 anos e ainda não se comunicar por diversos motivos. Quando esse aluno com 10 anos chega no 4º ano do fundamental, sem saber se comunicar, fica difícil para ele acompanhar conteúdos de estudo por abrangência, de ciências, matemática, língua portuguesa, geografia, etc. Então, num currículo que foi desenhado para alunos com desenvolvimento típico, ou aluno que, porventura, tem um atraso no desenvolvimento, fica excluído. Nessas situações, a adaptação curricular não é só um recurso, mas uma necessidade. Se a idade atual do meu aluno com deficiência não corresponde ao nível de desenvolvimento dele, então como descobrir o que ele já sabe? Como saber que etapa da vida escolar esse aluno está hoje, já que a idade dele não pode ser usada como parâmetro? A resposta está na avaliação diagnóstica educacional. A avaliação diagnóstica permite ao educador descobrir em que momento escolar o nosso aluno está, independente da idade ou da dificuldade que ele tenha. Talvez você já tenha ouvido falar da avaliação diagnóstica. Mas e quando as necessidades do aluno estão na fase pré-escolar? Por isso, a avaliação diagnóstica é dividida em pré-acadêmica e depois a acadêmica. Quando um aluno possui necessidades entre o desfraude e a alfabetização, precisamos aplicar a avaliação pré-acadêmica. Quando o aluno possui necessidades entre os estudos por abrangência e os estudos específicos, aplicamos a avaliação diagnóstica acadêmica. O segredo da avaliação diagnóstica pré-acadêmica é muito interessante, eu vou contar aqui para você hoje. Para você saber de uma vez por todas o que o seu aluno realmente precisa, que deve constar no currículo adaptado dele, tá? Durante um congresso de educação especial, eu descobri uma ferramenta poderosíssima usada em vários países do mundo, chamado Inventário Portage. O inventário permite mapear em que nível do desenvolvimento pré-acadêmico o nosso aluno está hoje, independente da idade que ele tenha. Em outras palavras, eu consigo realizar uma avaliação diagnóstica em nível pré-acadêmico para entender em que estágio do desenvolvimento está o meu aluno, entre o desfraude e a alfabetização. Entrando no estágio específico, entendendo o estágio específico, eu posso construir um currículo adaptado. E a boa notícia é que você pode utilizar o inventário Portage, porque ele foi projetado para famílias e educadores. E a melhor notícia é que eu vou entregar ele para você hoje, aqui embaixo dessa aula, o material dessa aula, para que você possa entender cada área do desenvolvimento, os comportamentos esperados para áreas de socialização, linguagem, coordenação, desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, autocuidados, e consiga entender em que momento da vida está o seu aluno com autismo, síndrome de Down, deficiência intelectual, deficiência auditiva, deficiência visual, enfim. Mas, Leandro, e se o meu aluno possui necessidades acadêmicas? Você aplica a avaliação diagnóstica acadêmica. O objetivo da avaliação diagnóstica acadêmica é descobrir se o seu aluno já sabe alguns conceitos básicos que são pré-requisitos para ele entender os objetivos escolares do atual ano letivo. Por exemplo, se no ano letivo atual vamos estudar equações, eu preciso verificar se o meu aluno já aprendeu o que são expressões matemáticas. Por isso eu aplico uma avaliação acadêmica de matemática para descobrir se ele conhece as expressões e se faz sentido eu colocar equações no currículo hoje ou se é melhor eu ensinar expressões primeiro. Uma vez definido o que é realmente relevante para o meu aluno hoje, temos um currículo adaptado. Assim, temos objetivos educacionais que são relevantes e alcançáveis para nossos alunos. E é dentro do currículo adaptado que iremos entregar as atividades adaptadas. Para cada objetivo educacional, temos inúmeras maneiras de adaptar atividades para que o aluno alcance o objetivo. Por isso, na próxima aula, eu vou te mostrar como criar atividades adaptadas com diferentes técnicas de adaptação de atividades, utilizando recursos simples que você tem aí. Agora, um convite especial. Você quer ver como fazer a adaptação curricular na prática? Na nossa próxima
amanhã na live eu vou te mostrar às 19 horas ao vivo como fazer uma adaptação curricular na prática. Vai ser a oficina de adaptação curricular. O que você achou dessa aula? Você já usa um currículo adaptado? Você já usa o Portas para entender as necessidades pré-acadêmicas dos seus alunos? Comente abaixo dessa aula e lá na nossa comunidade exclusiva do evento. Também não deixe de seguir o Instituto Itardi no Instagram, @Instituto Itardi. Tem conteúdos novos lá todos os dias para você. Aqui eu me despeço, até a nossa próxima aula, a gente se vê nos comentários e amanhã às 19 horas. Tchau, tchau. Para te falar a verdade, eu estava perdida em tudo, porque eu pensava assim, se eu vou cobrar de um professor para ele adaptar uma atividade, e eu não sei em que nível está esse aluno, como é que ela faz poder saber que esse menino sabe isso ou deixa de saber aquilo outro. Eu, por exemplo, quando eu estava na coordenação, eu tinha essa preocupação, sim, de conhecer, de falar, de saber como era a família, de chamar a família primeiro. Então, eu fazia isso tudo de uma forma intuitiva. O que é importante para mim agora é que eu não vou fazer mais isso no achismo, eu não vou fazer mais, deu na cabeça. Não. Agora eu tenho instrumentos, eu tenho referências, eu tenho aonde ir buscar e fazer as coisas, desde como falar com o pai, até mesmo chegar a essa criança ou até chegar ao professor. E tudo isso graças a vocês, porque se não fosse assim eu estaria perdida até hoje. Graças a essa família que, como eu disse, me acolheu, que acolhe todo mundo, que ouve a gente. E eu acho assim que esse acolhimento, tenho certeza, esse acolhimento de vocês é uma coisa assim espetacular. Muito difícil a gente encontrar isso. Tudo que eu aprendi aqui já estou colocando em prática. Então eu acho assim, vocês causam isso na gente, aquele uau, o que vai vir depois? Eu quero.